descansar, de se aposentar. Mas nós damos graças a Deus pela nossa MCM. Uma vez eu falei para alguém, quer viver muitos anos, venha ser membro de Sião. Porque lá só morre gente depois dos 90, aí olha lá, até de 100. Eu falei para alguém assim, venha para cá, que aqui tem longevidade, não é, pastor? Então nós estamos muito alegres com a nossa irmã e vamos orar por ela, né? Vamos orar. Eu gostaria de pedir à irmã Augusta para vir orar por Rosiane. Podem ficar sentadas mesmo, todos sentados. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa tarde tão linda, festiva, Senhor. E agora, ó Deus, de modo especial, abençoa a tua serva, unge a tua serva, que ela fale guiada pelo teu Espírito, Senhor, e que, Senhor Deus, nós temos certeza que seremos edificados, ó Pai. Abençoa a sua família, seu esposo, Senhor Deus. Muito obrigada pela presença dela aqui conosco e a presença de cada um aqui. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todas, irmãs queridas e irmãos também que nos prestigiam, né? Como hoje, essa plateia assim tão seleta, né? Com pastores, teólogos. Eu me sinto muito honrada pelo convite, né? Cheguei há pouco na igreja, já recebi essa incumbência, fiquei, vou, não vou? Opa, estou no quartel, né? Então, mas estamos sempre dispostas, né, a fazer a vontade de Deus e atender ao chamado. E essa reunião tão importante, né? E temos uma gratidão muito especial em nosso coração, né, por chegarmos aqui 88 anos, né, de ação. Isso é fruto de um trabalho muito árduo e também mostra a fidelidade do Senhor para com seu povo e a fidelidade do seu povo também, né, em confiar no Senhor, que de tempos de pequenas coisas, hoje estamos aqui, né, com este povo tão grande, a Igreja Batista Sião, que é um baluarte aqui nessa cidade, também podemos considerar como pioneira, né, ainda na fase de consolidação do trabalho batista. Então isso é dádiva de Deus, né? Estamos aqui comemorando esse grande feito do Senhor, né? Então eu vou trazer uma pequena meditação, não é nada aprofundada teologicamente, mas uma reflexão para o nosso dia a dia, né? E eu me sinto honrada aqui com a presença do nosso querido pastor Walter, né? Eu me sinto honrada também de ter sido ovelha, né? De ser ovelha, ainda sou por pouco tempo, mas ainda temos o pastor conosco, porque ele também trabalhou junto com meu pai, né? Acho que trabalhou no mesmo ministério. Meu pai um pouco mais velho no seminário. Fui auxiliar dele. O senhor foi auxiliar de meu pai, foi sim, exatamente na cidade do Recife. O primeiro ministério que ele assumiu, eu ainda não tinha nascido, em 61, alguma coisa assim, né? Ele estava no final do seminário no Batista do Norte, e o pastor Walter era também colega, né? E trabalhava lá, junto com minha mãe, que também era, acho que educadora religiosa, que acabou casando com o pastor, e estou aqui, sou a primogênita. Eu gostaria, meu pai é o pastor Rosivaldo de Araújo, que trabalhou assim na década de 90, liderou aqui aquele movimento no Balbininho dos encontros, né? E muitas igrejas participaram.
Ele foi pastor da Igreja Batista da Independência, que eu também tenho o prazer de reencontrar algumas pessoas aqui, né? A Suzana, o pastor Raimundo, né? Foram nossos colegas de mocidade, né? Muitos acampamentos, evangelismos, viagens missionárias. Então, assim, é um prazer muito grande. Também os queridos do Seminário Batista do Nordeste, né? Do pastor Epímaco e o próprio pastor Riedson, né? Então, é um prazer. Bom, vamos então meditar. Eu trouxe um tema, né? O tema, não sei se... bom, mulheres, sim, mulheres relevantes para seu tempo, certo? MCA, uma chamada para a missão, certo? E aí o texto que nós vamos ler encontra-se em Isaías 54, os versículos de 1 a 3. Eu gostaria de... Não, eu mesma posso ler. Vamos ver. É um versículo um tanto diferente, né? Mas vamos ver como é que eles podem se aplicar, como é que nós aplicamos, né? Na nossa jornada aqui, nessa nossa meditação de hoje. Podem abrir, as irmãs que estiverem com a palavra. Isaías 54, 1 a 4. Canta alegremente. Todas encontraram? Ah, já está ali. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Pois bem, irmãos, então aqui é uma convocação para nos alegrarmos, né? Mesmo aqui, na verdade, assim, é um contexto, se nós formos falar, né? Assim, como eu posso falar desse texto? O que o profeta Isaías estava se referindo, né? Aqui é um profeta, né? O profeta Isaías, ele viveu durante o período dos reinados do rei Uzias, no último ano, né, do rei Uzias, o rei Acaz, o rei Jotão, se eu não me engano, e o rei Ezequias, né? E ele aqui está se referindo, o contexto desse texto é referência à restauração do povo, né? A redenção do exílio, né? O que é o contexto, né? Do exílio da Babilônia, né? O povo sofrendo por consequência de uma vida de infidelidade. Eles não foram fiéis à promessa do Senhor, né? O Deus que é santo, é justo, é amoroso, mas é santo e justo, e por sua santidade ele pede que sejamos santos, que correspondamos a essa santidade, a essa justiça. Mas o povo falhou mais uma vez. Na verdade, aqui já fala do segundo exílio já da Babilônia, porque houve um primeiro lá no século ainda oitavo, né, em 722 a.C., houve o Reino do Norte, né, caiu as 10 tribos, né, que formavam o Reino do Norte, por conta da idolatria, do afastamento dos caminhos do Senhor, e de forma reincidente, né, os profetas falando, e o povo permaneceu no erro, se misturou com os povos da terra, com a idolatria, culto a Baal, sacrifício inclusive, né, de filhos e tal. Então, esse foi o motivo do exílio, né, o extermínio praticamente do Reino do Norte. E ficou o Reino do Sul.
que pouco tempo depois também foi pelo mesmo caminho de idolatria, de afastamento do Senhor, mesmo depois de todo iniciativa de reis anteriores, né, de restaurar o culto, né, fiel ao Senhor, restaurar a palavra e tal, mas eles continuaram nesse caminho, né, de rebeldia diante do Senhor, né? Então, aqui esse versículo, o capítulo 54, na verdade, o profeta Isaías, quem era esse profeta Isaías? Ele foi um grande estadista, certo? Ele também fazia vezes, também era um historiador, ele entendia muito bem o seu tempo, ele tinha uma visão muito privilegiada, né, de seu tempo. Ele sabia que o caminho, o povo de Deus, Judá, estava indo por um caminho de destruição, de crise política, crise espiritual, crise moral, né? Então, ele foi levantado, ele foi chamado para uma missão muito árdua, né? Mas ele anteviu também a redenção, né? Ele proclamou a justiça, né? O castigo por conta da desobediência, mas que Deus estava no controle de da história, de todas as coisas, né? Então, quando ele sabe disso, durante todo o seu ministério, ele tem muito viva aquela experiência individual dele, né, de chamamento, que ele entrou, quando ele entrou no templo, ele viu, né, o Senhor no alto e sublime trono, né? Então, e ali ele enxergou a sua condição, né, de pecador, e ele não se via digno daquela missão, mas o Senhor mesmo o justificou, santificou, né, para aquela missão, e ele foi um profeta que falou duramente, mesmo sabendo que não seria rápido essa redenção, né? Mas que o povo não perdesse a esperança no Senhor, que o Senhor iria redimir, né, o seu povo. E aí, aqui ele já está nesse capítulo 54, já antevendo esse futuro de redenção do seu povo, né, do povo de Deus, e não só dos judeus, mas, né, de todo aquele que crê, de todo. E vamos abrir também ali em Gálatas 4, versículo 27, que Paulo vai fazer acho que tipo uma hermenêutica, né, desse próprio texto. Ele aplica, né, ele dá uma significação que também a gente aí fica mais próxima de nós, né, do que nós. Eu vou pedir para alguém ler, um dos pastores que está presente ali, o pastor Felipe, o Elton. Gálatas 4, 27. Ah, sim, está na tela. Gálatas 4. Sim. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Sim. Se puder ler um pouquinho antes, ele vai explicar, né, vai fazer uma alegoria das duas, né, da mulher estéril, né, e da que foi. Aí ele mesmo vai dar a explicação, né, vai fazer uma. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe,
porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Certo? Muito obrigada, pastor. Então aqui o próprio Paulo, né, escreve aí em Gálatas, e explicando fazendo uma alegoria dessa passagem, né, que a escrava, tal, né, que Abraão teve dois filhos, tal, um proveniente da escrava, da carne, e outro filho da promessa, né? Então quem são esses filhos da promessa? Todos aqueles que permaneceram fiéis, que foram redimidos, lavados. Então esses são os que foram, né, agregados, foram redimidos, né, pelo próprio Senhor, né, que providenciou o servo, né, veio o servo sofredor e que se tornou o nosso redentor, né, e por isso somos agora filhos da graça e somos herdeiros, né, e aqui ele antevê o futuro glorioso de Sião. Bom, então entendido aqui, né, como é que esse texto se aplica a nós? Então a gente pode ver que somos chamadas, né, aqui o chamamento MCM chamadas para uma missão. Então todos nós, né, redimidos, fomos convocados também para essa missão, para a missão de expandir o reino, de divulgar essa grande nova, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de corrupção, né, de decadência. Foi o que aconteceu nesse contexto aqui de Isaías. Ele foi levantado para proclamar, né, que a palavra de Deus, né, foi dirigida a seu povo, uma dura palavra, né, por conta do desvio, né, então o castigo, as derrotas estavam previstas, mas a redenção também estava garantida, né? Ele antevê essa vitória do povo de Deus, Então Deus é o Deus que nos redimirá, né, completamente. Ele já nos redimiu, sua promessa já foi cumprida com a vinda do Redentor. Nós somos provas dessa libertação. E não cabe a nós guardarmos isso só para nós, ficarmos acomodadas ou ficarmos intimidadas com a dificuldade desse nosso tempo, né? Com a frieza, com a rebeldia, né? Cada vez mais o homem se afasta de Deus e, ao contrário, ele elimina Deus da sua existência e se coloca no lugar de Deus, né? Então, já se falou muito na morte de Deus, agora já estamos, né, caminhando para mal. O homem se colocou no lugar de Deus, agora a morte do homem, né, é o fim que ele tem sem Deus. Então, somos chamadas para sermos relevantes em nosso tempo, né? Então, essa mensagem de santidade, de justiça, né, nós devemos de evangelho, de boas novas de salvação. Agora é o tempo de salvação. Uma hora essa porta da graça vai se fechar, mas enquanto ela está aí, as mulheres, né, que sempre estiveram presentes no ministério de Jesus, né, apoiando financeiramente, elas estavam sempre presentes. Foi para as mulheres que Jesus, né, apareceu ali pela primeira vez ali, né, no jardim do Getsêmani. Então as mulheres, Jesus, né, sempre deu uma atenção muito especial. Por quê? Porque as mulheres sempre se mostraram muito sensíveis à voz, né, de Deus. Então vamos usar essa nossa habilidade, as habilidades que Deus nos dotou, e não ficarmos chorando, né, pelo canto. Vamos cantar, vamos atender a essa convocação, canta alegremente, né, ó estéril, e vamos fazer muitos filhos, né, pregando o evangelho. Vamos, não somos filhos da escrava, vamos ficar chorando. Então, então somos relevantes para nosso tempo. Para sermos relevantes, né, do nosso tempo,
uma questão é que a gente precisa entender o nosso papel no corpo de Cristo, como igreja, né? Como eu já citei aqui, né? As mulheres sempre estiveram presentes aqui no nosso Brasil, no nosso país. As mulheres foram relevantes, né? Aqueles primeiros casais, o William Begbie, que veio para o Brasil, ele não veio sozinho, veio com sua esposa Anne Luther Begbie, né? Outras também, e temos um trabalho, relatório de trabalho lindíssimo, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa da inserção do protestantismo ali no Rio de Janeiro, a primeira igreja batista do Rio, ainda na época do Império, na virada para a República. E o papel das mulheres foi fundamental. Ela já, juntamente com na pedra fundamental, estava lá. Eu ia trazer as fotos aqui, né? As mulheres presentes, participando na educação religiosa, de crianças, colégio. A União Feminina já existia, trabalhando intensamente na missão, na expansão do trabalho, né? Aqui também foi a mesma coisa, e nós não vamos deixar esse legado para trás, ficarmos, né, inertes, paralisadas, porque as coisas são difíceis e por outras questões. Então precisamos estar atenta a essa questão, né, de nosso papel no corpo de Cristo. Enquanto igreja, nós somos valorizadas, né? Desde vemos lá nos primórdios da igreja, a igreja primitiva, a atuação das mulheres, né, diaconisas e Prisca, outras mulheres, né, que ajudavam, Dorcas, tantas outras. Então, e também precisamos, então esse chamamento no corpo de Cristo significa assim que cada uma de nós temos um papel a ser desenvolvido, né? E como? Sim. Então a missão, ela é universal e as mulheres estão incluídas, né? E a questão do chamamento também para a missão também tem a ver com a nossa identidade, né? Deus usa as nossas capacidades enquanto mulheres para expandir o seu reino, para comunicar essa boa nova, né? Então precisamos desenvolver essas habilidades, colocar à disposição do Senhor. Por exemplo, eu fiz história tal, né, na faculdade, me tornei professora. Eu falei, opa, não vou ficar só nisso aqui, não, vou usar esse serviço, essa habilidade a serviço do Senhor. Então, ali, enquanto eu trabalho, eu também sou missionária no meio daqueles adolescentes que estão tão sem norte, perdidos, né? Com tantas ideologias que precisamos orar muito por nossa juventude. Então, desenvolver nossas habilidades, a nossa maneira de nos comportarmos, né? Como mulheres sábias, dignas, né? Honestas. O nosso testemunho vai falar muito, né? E nós vamos, então, o propósito, né? E principalmente, existe nesse chamamento também, precisamos ter consciência dessa missão, mas consciência de nosso papel enquanto mulher, mas sujeito da história. A gente pode ter uma agência, uma atuação mais significativa. Não precisa ser, pode ser num âmbito menor, outra dependendo da atividade que desenvolve, num âmbito maior, por que não, né? E somos chamadas para correspondermos a essa missão de uma maneira positiva, né? Então, por exemplo, essa nossa identidade, quem somos, essas habilidades muito específicas, né? Deus usou isso. Por exemplo, a rainha Esther, quem lembra da história dela, né? Uma bela moça jovem que, pela história, né? Não vai dar para contar aqui, ela parou lá e se tornou a rainha, né? Então, ela foi utilizar, o seu papel, ela foi chamada a atenção. Ela não tinha se dado conta de sua função, de sua posição no reino, né? E o seu tio, né, o Mardoqueu, falou, será que não foi para este fim que você foi feita, escolhida? Então, assim, ela teve uma missão específica, né? Então, várias mulheres, aquela adolescente, aquela jovem,
pregou para o general lá, assírio, né? Que se converteu, foi lá e foi curado de lepra, né? Então, assim, ela testemunhou, né? Ela aproveitou a oportunidade. Ela tinha tudo para ficar revoltada, não falar da sua fé, de seu Deus, né? Então, eu já estou sendo avisada que meu tempo está se esgotando. Então, vamos caminhando para numa outra oportunidade. Se deixar, eu falo, viu? Ai, ai. Então, uma outra oportunidade, a gente pode falar desse trabalho de desenvolvimento do trabalho feminino aqui, Batista. Inclusive, eu incentivo as irmãs a pensarem em formarmos um centro cultural aqui, né, dos batistas, e resgatar essa história, pelo menos das mulheres, depois, quem sabe, da igreja, né, a história da... Enfim. Então, Esther, Abigail também, né, que conseguiu evitar uma grande tragédia lá ao lado de Davi, do seu esposo, né, que muito esquentado, respondeu de uma maneira que iria ser uma tragédia, né? Davi, com aqueles valentes, iria dar uma resposta, né? E ela conseguiu, com a sua habilidade, né? Sua habilidade mesmo feminina e coragem, né? Ela foi, se antecipou, presenteou, né? Falou de forma graciosa, que aplacou a ira, né? Exato, pronto. Outra mulher, assim, não com uma missão tão extraordinária, mas que fez um feito. Ela percebeu a importância do mestre e foi e demonstrou seu amor, né, de maneira solitária, mas um amor que para muitos foi considerado extravagante, né? Ungiu o corpo, né, do Senhor já para sua morte, e quer dizer, ela se deixou usar, né, não sei, ela teve alguma experiência, não sei exatamente, mas ela foi tocada, movida por esse amor incondicional. Então podemos servir também no nosso âmbito, né, que estamos na nossa vida privada, na nossa casa, influenciarmos os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos vizinhos, as nossas amigas, né? E levarmos uma palavra de esperança, de proclamação, que ninguém precisa viver mais debaixo do jugo do pecado, que há salvação, redenção e uma vida eterna para todo o que crê e que quer estar ao lado do Senhor, quer ser fiel. E quando nós não conseguimos, tem o Espírito Santo que nos ajuda a sermos santos, a sermos justas, a sermos fiéis. Então não tenhamos medo. Eu queria terminar lendo aquele texto, ou vamos responder como aquele pessoal, né, que no exílio o profeta Isaías se levantou apesar de toda perseguição, de toda zombaria, de rejeição da palavra dele, né? Que não era dele. Se ele era profeta, ele estava falando em nome de Deus, né? A palavra que ele recebe de Deus. Mas outras pessoas não foram, que foram levadas para o exílio, ficaram lá sentadas. Não, era o contrário desse canta, essa convocação de Isaías aqui, né? Canta, ó filhas, né? Então, as pessoas pediam para os exilados cantarem lá. O Salmo 137, versículo 1. Quem pode ler também para mim rapidamente? Vamos terminar, mas fazendo essa convocação, essa aplicação dessa mensagem, né? Pequena palavra, na verdade, né? De que Deus... 137:1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Tá vendo? Então os exilados, como é que eles pediram para cantar? Cantem suas canções. Eles depuseram os instrumentos, ficaram, né,
nas aldeias, os lugares onde eles foram, se fizeram assentamento lá no exílio, né? Vocês podem ficar aí para plantar, para sobreviver. E aí as pessoas pediam, sabiam, a tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Que Deus nos abençoe. E diante disso, vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 66 na sua primeira estrofe. Cantarei ao Senhor, na sua primeira estrofe. Mais do que tesouro, cantarei ao meu Salvador. Mais do que tesouro é Cristo meu mestre, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração cantando, vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, porque tenho no meu coração muita paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei Senhor que queira. Aleluia, amém. Então venha também, Herbert. E eu quero que os dois passem as mãos de flor, essa singela placa que Judete, quer que eu leia, Judete? Você está meio garganta. Amada irmã Flor Denise Mota, louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida e cooperação com a nossa organização durante estes anos de convivência. Mulher Cristã em Missão, Igreja Batista Sião. Agora eu quero saber quem está tirando as fotos. Quero saber quem vai tirar as fotos. E eu quero chamar a irmã Valdete Lago. Valdete Lago, por favor. A nossa irmã Valdete Lago. Deu uma luz aí, Judete? Não.